Mais uma aula aqui do nosso curso de fidelização de alunos. Curso importantíssimo para você, professor autônomo, professora autônoma, que quer construir uma carreira forte aí e ter mais estabilidade e segurança financeira. Essa aula é sobre avaliação. Eu acho que é um dos tópicos mais importantes e mais esquecidos por nós, professores autônomos, e que realmente ajuda aí muito na fidelização dos nossos alunos. Então, o que é a chamada avaliação? A avaliação é um conjunto de técnicas e estratégias que vão ser utilizadas ao decorrer das aulas para avaliar, medir o domínio do aluno sobre os tópicos curriculares. O que é avaliar o aluno? É dar uma nota de 1 a 10 para ele ficar triste ou feliz? O que é avaliar? Para que serve a avaliação? A avaliação é um conjunto de técnicas e estratégias que eu vou utilizar ao decorrer das aulas para medir, para avaliar o domínio do meu aluno sobre os tópicos curriculares. Além de avaliar esse domínio, eu vou verificar possíveis mudanças de objetivo dele. Porque às vezes ele começa a fazer aula comigo por um motivo e muda no meio, né? Não é tão comum para quem é pré-vestibular, pré-concurso público, reforço escolar. Idiomas já começa a se tornar um pouco mais comum, mas para quem é das artes é muito comum o aluno mudar o objetivo. Então é importante a gente ficar de olho. Ou o interesse na sua área de conhecimento. Às vezes o aluno começa a fazer aula com a gente, com um nível de interesse, com um nível de gosto, com uma relação emocional com aquilo que a gente ensina, e ele vai mudando. Mas por que é importante eu avaliar o domínio dele sobre os tópicos curriculares, avaliar para ver se ele mudou de objetivo, verificar para ver se ele mudou de objetivo ou verificar se ele mudou de interesse na minha área do conhecimento? Por que é importante isso? Para quê? Primeiro, medir o conhecimento do aluno de forma simples e objetiva. Verificar o objetivo, verificar o interesse. Ah, não, peraí. Ainda não respondeu por quê. Eu confundi aqui a minha sequência, né? Antes de ensinar o porquê eu faço isso, a pergunta que responde à avaliação é se eu conseguir ensinar. Eu consegui ensinar? Se eu conseguir ensinar. Tá, então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou medindo o conhecimento dele, verificando se ele mudou de objetivo e verificando se ele mudou de interesse na minha área do conhecimento. Para que eu possa definir um currículo melhor, para que eu possa definir uma didática melhor, para que eu possa planejar as minhas aulas de maneira melhor, e inclusive avaliar ele de maneira melhor. Então a avaliação ela serve para modificar a própria estrutura das minhas aulas. Ela não serve para deixar o aluno triste ou feliz, ela não serve para fazer o aluno se esforçar mais ou menos. O que vai fazer o aluno se esforçar mais ou menos é a tua aula como um todo. É o currículo, a didática, o planejamento e a avaliação. É tudo isso que vai fazer o aluno se esforçar mais ou menos, que vai fazer o aluno ficar triste ou feliz com o desempenho dele. O que, para que, ó, meu cachorrinho de novo. Para que serve a avaliação? A avaliação vai servir para eu modificar a própria estrutura das minhas aulas. Para eu modificar o currículo, a didática, o planejamento e a avaliação. Porque olha a pergunta, se eu conseguir ensinar, é porque o currículo, didática e o planejamento estão na direção correta. Se eu não conseguir ensinar, é porque eles estão na direção errada. Então, a avaliação vai medir o conhecimento do aluno, vai verificar o objetivo, vai verificar o interesse, para a gente poder modificar o currículo, a didática, o planejamento e a própria avaliação. Eu posso avaliar para descobrir se aquele modelo de avaliação é correto. Às vezes eu aplico uma estratégia de avaliação, eu aplico uma técnica de avaliação e descubro através dessa avaliação que essa técnica não foi bem aplicada, que essa técnica de avaliação não combina com aquele aluno, que essa técnica de avaliação não funciona para aquele aluno ou para aquela situação ou para aquele conteúdo curricular. Eu posso descobrir isso. Então acaba sendo uma avaliação sobre a própria avaliação. Tá bom? Então vamos para os recursos avaliativos então. Quais são as técnicas e estratégias que eu tenho para avaliar? Quais são os recursos que eu tenho para avaliar minha aula? Definir melhor meu currículo didático e planejamento e, por consequência, fazer o meu aluno aprender mais, fidelizar comigo e me indicar mais. O que eu faço?
eu posso primeiro aplicar um teste, uma prova, um formulário, né? A avaliação clássica, né? Aquela prova, né? Aquele papel que a pessoa preenche. Né? Um teste, também chamado de teste, alguns chamam de quiz, né? Também chamado de formulário, né? Você pode usar o Google Forms, o Microsoft Forms. E esse formulário, esse teste, essa prova pode avaliar o aluno ou pode avaliar a tua aula, ou os dois. Pode ser um formulário que o aluno preenche só para falar sobre a sua aula. Como é que ele está se sentindo, se ele está se sentindo aprendendo ou não, como ele avalia a si mesmo, como ele avalia o seu aprendizado, como ele avalia os conteúdos que ele está aprendendo, se ele está gostando ou não, como ele avalia o jeito que você está ensinando, se ele está gostando ou não. Isso é uma maneira de avaliar a tua aula como um todo. E a avaliação do próprio aluno. Então, uma pergunta um problema que ele tenha que resolver utilizando aqueles conteúdos curriculares. Certo? Isso é uma maneira de avaliar. Mais clássica, digamos assim. Tem o seminário, a apresentação, a sala de aula invertida, que é quando você define um conteúdo curricular que o aluno vai ter que te ensinar. E se ele te ensinou de maneira correta, ele aprendeu. Se ele ensinou de maneira equivocada, ele não aprendeu. É uma maneira mais subjetiva de avaliar e que você, tendo um bom olho como professor, você consegue verificar exatamente o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, qual é a estrutura lógica que ele está fazendo que está errada. É muito importante isso, porque às vezes na prova, no teste, no formulário, ele vai só errar a questão. Mas ele não vai apresentar o raciocínio por trás daquele erro. Agora, na sala de aula invertida, no seminário, na apresentação, em que um aluno vai ensinar para você aquele conteúdo, ele vai ensinar a lógica por trás, ele vai ensinar aquele raciocínio que ele está levando. E se esse raciocínio estiver errado e você conseguir verificar que o raciocínio por trás daquele erro, se você conseguir verificar o raciocínio por trás daquele erro, você consegue corrigir melhor depois o seu currículo, a sua didática, o seu planejamento. Certo? Também tem aquele meio de avaliar a partir de projeto, né? Então você faz um projeto para ele, um grande problema que ele vai ter que fazer, um grande problema que ele vai ter que executar. Então, alguns exemplos aqui na parte das artes, né? Então, você pode dar uma música para o teu aluno compor aquela música, é um projeto de composição. Você pode dar um backing track para ele executar um improviso, né? Não seria bem, eu acho que um backing track para executar um improviso seria mais uma experiência, uma simulação. Né? Então, um projeto de composição, pode ser um projeto de coreografia, se você for professor de dança. Pode ser um projeto científico, se você for professor de física, química, biologia. Então, algum projeto que ele, ao executar aquele projeto, você consiga verificar na execução daquele projeto o domínio do aluno sobre aquele conteúdo curricular. É muito legal, propicia uma experiência muito boa para o aluno. Inclusive, isso ajuda muito no aprendizado, né? E é claro, qualquer avaliação ajuda muito no aprendizado. O aluno executar um formulário, um teste, uma prova, ajuda muito no aprendizado dele. O aluno fazer uma sala de aula invertida, uma apresentação, um seminário, ajuda muito no aprendizado dele. O aluno fazer um projeto também. Então, a avaliação, ela não serve só para avaliar. A avaliação sempre vai ter um subproduto, que é um exercício ou uma revisão daquele conteúdo curricular. Tá? Outra maneira de avaliar, outro recurso avaliativo é a experiência, a simulação, o simulado. Então, você fazer o aluno passar por uma experiência, por uma simulação, por um simulado, para você verificar a partir dessa experiência se ele aprendeu ou não. Então, aqui entra, por exemplo, aquela improvisação do aluno, né? Aquele teatrinho, né? Teatro, né? Vamos chamar assim de teatro. Mas seria uma simulação de uma conversa, uma simulação de um texto, uma simulação ou pedir para ele olhar algum conteúdo, enfim, para quem é dos idiomas, né? Simular uma situação que ele tem que falar, que ele tem que ler, que ele tem que ouvir, ou que ele tem que falar, ler, ouvir ou escrever, né? Eu coloquei aqui como um teatro, né? Vou colocar
simulação já está, né? Então, para quem é do pré-vestibular, Enem, um simulado. Pega uma caneta só, pega um papel, agora você tem que executar essas questões em X tempo. Foi, pá, simulado, estou simulando, né? Uma roda de violão também, né? Vai simular aí na questão da música, né? Uma roda de canto, ou você tem um coro aí com seus alunos, né? Enfim. Exercício, né? Exercitar enquanto o aluno está exercitando, enquanto o aluno está colocando em prática, exercitando o conteúdo curricular, você pode estar avaliando sim, né? Inclusive, aqui eu coloquei um etc. Por quê? Porque, essencialmente, todo recurso didático também é avaliativo. E todo recurso avaliativo também é didático. Certo? Todo recurso didático também é avaliativo. Todo recurso avaliativo também é didático. Como é que eu posso chamar isso? Como é que eu posso dar um exemplo de na vida real assim, né? Eu posso pensar que um copo é um copo, né? Eu posso colocar leite dentro dele, eu posso colocar suco dentro dele, eu posso colocar água dentro dele. Um copo é um copo, ele pode ser um copo de água, um copo de leite, um copo de suco. Mas ele é um copo. Então, um recurso é um recurso. Se você está utilizando ele para avaliar, ele vai ser um recurso avaliativo. Se você está utilizando ele para ensinar, ele vai ser um recurso didático. Porém, ao ensinar, você pode e deve estar avaliando o tempo todo, de olho, observando o aluno. E ao avaliar, o aluno vai estar também aprendendo e você vai estar ensinando. Tá bom? Mas é importante, mas por que está separando então, Lucas? É importante porque a avaliação é mais sobre o olho, eu vou até colocar a intenção e registro do professor, do que sobre a estratégia utilizada. Porque, como eu falei, essa estratégia, esse recurso, ele também é didático. Então, o fato desse recurso ser avaliativo é mais sobre como você olha, como você observa, é mais sobre a intenção que você tem e é mais sobre o registro disso. Você registrar isso. Se colocar num papel, colocar em um documento, para poder utilizar isso para modificar seu currículo, sua didática, seu planejamento e sua avaliação. O registro é importante nesse caso. A intenção é importante e a sua observação. Eu até vou mudar aqui o olho para a observação. Então, a avaliação é mais sobre a observação, a intenção e o registro do professor do que é sobre a estratégia utilizada. E daí a gente vai pensar num produto. O que vai gerar a avaliação? O que vai produzir a avaliação? Porque a produção do currículo é o ensino, a produção da didática é o ensino, a produção do planejamento é o ensino. É a absorção daquele conteúdo curricular para o aluno. A avaliação é o oposto, sai do aluno. Enquanto tudo entra no aluno, a avaliação sai do aluno. E vai sair para onde? O que vai gerar? O que vai produzir? Vai produzir um relatório de desempenho. Pode ser um relatório escrito, pode ser um relatório verbal. Esse relatório também pode ser chamado de feedback, ou pode ser chamado de retorno. Enfim, você vai chamar do jeito que você quiser, beleza? Eu gosto de chamar de relatório, mas relatório parece aquela coisa meio empresarial, né? Um relatório de desempenho. Esse relatório pode ser escrito ou pode ser verbal. E esse relatório vai ser para quem? Para o aluno. Você vai falar para ele ou você vai entregar um documento escrito para ele. Pode ser para um documento digital, né? Pode ser um Word, um Google Docs, um PowerPoint, enfim, ou pode ser só verbal. Você vai dar o feedback para o aluno, você vai dar o retorno do aluno para o aluno. Por quê? Porque você vai provar para o aluno a evolução dele a partir daquela avaliação. Porque uma avaliação nunca é 100% negativa. Eu não gosto muito dessa ideia de que uma avaliação ela é sabe que eu avaliei, eu apliquei a prova para o aluno e ele está abaixo da média, ele está ruim. Não, nunca vai ser negativa. Por quê? Porque ele sempre vai ter evoluído em alguma coisa. Sempre vai ser melhor do que o anterior. O que vai variar é a velocidade dessa evolução,
que às vezes pode até ser imperceptível de tão pequena a evolução, mas vai ter uma evolução. Então, toda avaliação do aluno é uma avaliação positiva. Sempre há uma evolução. Mesmo com uma avaliação positiva, de acordo com a velocidade do aprendizado do aluno, você pode sim modificar o teu currículo, a tua didática, o teu planejamento. Pode e deve. Agora, o feedback, o relatório para o aluno, sempre tem que provar para ele que ele cresceu, que ele evoluiu. E pode mostrar para ele que ele deveria ter crescido mais, que ele deveria ter evoluído mais, ou que ele poderia ter crescido mais, que ele poderia ter evoluído mais, ou que ele tem potencial de crescer mais, que ele tem potencial de evoluir mais. Mas ele vai provar para o aluno a evolução. E isso vai desenvolver com o aluno a autoestima dele. Isso aqui é muito importante. Para o aluno sentir que está aprendendo, sentir que é capaz de aprender, porque aluno sem autoestima não aprende. De jeito nenhum. Ele vai se autossabotar, ele não vai ter vontade de estudar, ele não vai cumprir o objetivo dele. Então é dever nosso, como professor, também dar o feedback, dar o retorno daquela avaliação, muito por causa da autoestima. Isso pode ser em pequenos momentos, viu? Você pode fazer todo esse processo em pequenos momentos. Você é professor de música, pediu para ele executar um repertório, executar uma música, e você olhou, você está avaliando, você está observando, você está ouvindo aquela música. Avaliou, deu feedback. Nossa, fulano, que legal, você já está muito melhor do que semana passada. Nossa, fulano, que legal, você melhorou nesse tópico. Você já deu um relatório verbal. Esse relatório verbal já vai desenvolver a autoestima do aluno. Às vezes o que eu estou ensinando aqui parece algo complexo, mas vocês executam isso diariamente nas aulas dos alunos de vocês. Às vezes nem percebem. Parece algo complexo, mas não é. O que é importante é trazer isso para o racional e sistematizar, para não esquecer de fazer isso com nenhum aluno. Porque às vezes um aluno para de fazer algo com você porque ele não acredita que ele é capaz de aprender o que você ensina. Ele não acredita que ele é capaz porque ele não tem autoestima. E ele não tem autoestima, muitas vezes, porque não teve esse relatório, não teve esse feedback, não teve esse retorno do desempenho dele. Beleza? Esse feedback, esse retorno, esse relatório, ele também estimula o gosto pela área do conhecimento. Claro, porque se gera autoestima no aluno, ele começa a gostar mais daquilo. Se ele vê que ele está evoluindo, ele gosta. Ninguém gosta de algo que não é capaz de fazer, ou ninguém gosta de algo que não vê progresso, que não vê melhorias. No geral, a gente gosta de coisas que a gente percebe que é bom, ou percebe melhoria, ou que nos gera frutos. Isso estimula o gosto pela área do conhecimento. Isso faz com que o seu aluno goste daquilo que você ensina, certo? Isso também prova a qualidade do seu trabalho. Por quê? Porque seu aluno está aprendendo, é porque você está fazendo um bom trabalho. O dinheiro que aquele aluno está investindo em você, o tempo que aquele aluno está investindo nas suas aulas, a energia que aquele aluno está investindo no seu método de ensino, está dando frutos. Ou seja, está provando a qualidade do seu trabalho. Por isso é importante esse relatório, esse feedback, esse retorno. Ele pode ser escrito e verbal. O verbal pode ser praticamente todas as aulas. O escrito pode ser uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses. Isso dá muito mais profissionalismo, gera muito mais autoridade em você, dá uma prova muito mais material, né? Um documento escrito é uma prova mais material do que um documento verbal, digamos assim, um relatório verbal. Então, se você dá um relatório escrito para aquele aluno da evolução dele, é muito legal. É muito legal. Inclusive, se você tem alunos crianças ou adolescentes, pré-adolescentes, você pode reportar esse relatório escrito ou verbal para os pais. Estimula o interesse do responsável pela sua área do conhecimento. Então, aquele responsável, aquele pai, ele vai sentir que ele está se desenvolvendo, aliás, ele vai sentir que o seu filho, aquele que ele é responsável, está se desenvolvendo na sua área do conhecimento.
ele vai ficar estimulado, vai gostar dessa ideia, vai estimular o filho dele, vai, inclusive nos relatórios você pode recomendar por escrito para aquele responsável que ele elogie o filho dele em casa, que ele estimule os estudos do filho dele, que ele, enfim, você pode sugerir ações para aquele responsável para melhorar mais ainda o desempenho do filho dele, daquele que ele é responsável, né? E também prova a qualidade do seu trabalho, no caso, para o responsável do seu aluno. Outra coisa, prova de desempenho. Então, muitas vezes, a avaliação também vai gerar uma prova de desempenho. Então, se você faz o aluno passar por uma experiência, por um simulado, por um exercício, ou faz ele executar um projeto ou um seminário, isso vai ser uma prova. Então, se o projeto dele for um projeto científico, que ele vai fazer tal experimento de química, parará, vai registrar num papel tal coisa, tarará, tudo isso é uma prova super material do conhecimento dele. Se ele precisa fazer um seminário, uma apresentação, uma sala de aula invertida, ele ter conseguido fazer essa apresentação é uma prova do conhecimento dele. Ele vai ver ele fazendo essa apresentação e vai se sentir orgulhoso de si mesmo. Você está provando para ele a partir da apresentação dele, do seminário dele, da sala de aula invertida dele, da aula que ele deu sobre aquele conteúdo. Entendeu? E você pode, inclusive, gravar esse seminário, essa apresentação, essa aula e mostrar para o responsável, caso aquele aluno tenha um responsável, né? Um exercício também, uma simulação, se você pede um projeto, se você pede para o aluno compor, a composição daquela música é uma prova. Se você pede para o aluno executar um exercício, você grava, aquela gravação é uma prova. Então, isso vai dar uma prova de desempenho. E isso gera material para os alunos usarem nas indicações deles. Porque se você, vamos lá, o aluno executou uma música no teclado, você ensina teclado, o aluno executou uma música, você gravou, muito bem gravado o aluno, entregou um documento de vídeo muito bacana para o aluno em que ele está tocando aquela música. Aquele aluno vai querer mostrar para outras pessoas. Aquele aluno pode publicar nas redes sociais dele, e talvez até vá publicar nas redes sociais dele, e te marcar. Isso vai te gerar indicações. Então, você pode mesmo gravar o aluno e pedir a permissão dele para publicar nas suas redes sociais. Isso vai gerar material para as suas redes sociais e também material de caso de sucesso, ajuda muito a captar alunos também. E também essa prova de desempenho prova para o aluno a sua evolução, e isso faz ele desenvolver a autoestima dele, estimula o gosto pela sua área do conhecimento e prova a qualidade do seu trabalho. Exatamente a mesma coisa do que o relatório. Certo? Isso é a avaliação, pessoal. Isso é a avaliação. Na prática, o que você vai fazer? Você vai separar um momento da aula para isso, para avaliar. Como? Aplicando um teste, um formulário, uma prova, pedindo para o aluno ensinar, ele fazer um seminário, uma apresentação, uma sala de aula invertida, elaborando um projeto com o aluno, aí é da tua área do conhecimento, você vai pensar o que pode ser feito, elaborando uma experiência, uma simulação simulada, ou simplesmente pedindo para o aluno exercitar aquele conhecimento. Só que você não vai só fazer isso, porque isso configuraria um recurso didático, você vai, além de fazer isso, observar, vai ter a intenção de avaliar e vai registrar essa avaliação, seja através de um número de 1 a 10, seja através de A, B, C, D, E, seja através de um documento escrito ou através de uma fala, né, subjetiva ou objetiva do desempenho daquele aluno para ele ou para os responsáveis, caso ele seja menor de idade. Isso tudo vai melhorar muito a qualidade das suas aulas, muito, e ajuda muito na fidelização dos seus alunos. Agora, se você quer compartilhar comigo a tua estratégia de avaliação e você for da comunidade, me manda um WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz. Se você não é da comunidade de projeto, aqui do Projeto Professor de Sucesso, leia a descrição aqui desse vídeo e cogite entrar para a comunidade. Até a próxima aula, meu colega professor, que já será o próximo módulo do curso.